Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos meditar no casamento judeu e a volta de Jesus Cristo. Porque a volta de Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele vai se dar como no casamento judeu. Nós precisamos entender e compreender exatamente isso. Que ele vai voltar desta forma. E nós, entendendo essa parte, essa pregação, esse tema, nós vamos compreender como é que vai dar a volta. O versículo de meditação está no capítulo 26, versículo 27 de Mateus. E em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lo, dizendo: bebei dele todos vocês. Muito bem, meus amados irmãos, nós temos um entendimento acerca desta situação na ação de Jesus Cristo naquele instante, para a gente perceber bem nítido, quando nós formos chegando, no versículo 23 ele diz assim: e ele respondeu, o mete comigo a mão no prato, esse me entregará, me trairá. O Filho do Homem segue o seu caminho, como está escrito acerca dele. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Seria melhor a este homem não ter nascido. E nós vamos dar um pulinho agora, meus amados irmãos, no versículo 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu esse pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei isto, é o meu corpo. Vocês lembram que é preciso que o noivo compre a noiva por um alto preço? E o preço de Jesus Cristo pagou foi a vida dele. No versículo 28 diz assim: aquilo que nós entendemos como sendo divino, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, ou da aliança que vai ser derramado por muitos, para perdão dos pecados. É pela igreja, é a igreja que é lavada pelo sangue de Jesus Cristo, meus amados irmãos. E segue no 29, e eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que voltarei, e beber o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. Muito bem, meus amados irmãos, essa situação ela é muito interessante, porque a declaração que Jesus Cristo está fazendo aqui, é preciso que a gente compreenda o que ele está dizendo. Como ele estava ficando noivo naquele dia, ele entregou o cálice aos apóstolos que estavam presentes. E eles aceitaram o noivado com o cordeiro. E ao aceitar o noivado com o cordeiro, ele já passou a tomar aquele cálice que significa o cálice do noivado. É o cálice, o primeiro cálice de vinho que é dado aos noivos na condição de noivo. Ele fez a proposta e eles aceitaram por nós. O selo da nova aliança é com o vinho. E aí ele diz, porque esse vinho, ele é o selo do noivado. No casamento, tem o vinho que nós vamos ver quando a gente chegar lá, que tem mais outro cálice de vinho. Esse de cristal, esse que ele está bebendo agora, é um cálice comum, é um cálice de vinho comum. No ato do casamento ele vai ser quebrado, que é o que sela, né? Bebe-se o vinho, quebra-se, sela-se aquela situação e a partir dali começa aquilo que nós chamamos de bodas do cordeiro, ou bodas. O noivo pega a noiva, levanta nos ares, a arrebata e leva para a sua casa. No nosso caso, nós vamos ser arrebatados. Arrebatar, a palavra arrebatar significa ser levado, levantado.
e nós vamos ser levados, meus amados irmãos, aos céus e encontraremos com ele nos ares. Mas existe uma questão, meus amados irmãos, que nós precisamos compreender ali, que os apóstolos estão nos representando e declarando uma coisa muito interessante em relação a isso. Eles concordaram com o noivado. E ele vai dar um presente. Primeiro ele comprou a noiva. E aí, na compra da noiva, na sequência, ele vai dar um presente. E esse presente é maravilhoso, meus amados irmãos. É o que nós temos hoje. O Espírito Santo morando dentro é o presente que o noivo deu para a noiva. Durante 40 dias, ele pede que os apóstolos não saiam de Jerusalém para que eles recebam o Espírito Santo. Ao aparecer aquelas línguas como de que fogo sobre eles, e o Espírito Santo descerá sobre eles. E uma coisa que é preciso a gente estar lembrando, meus amados irmãos, nós estamos falando do noivado. Tudo isso que nós temos vivido e visto aqui em relação ao casamento hebreu. E Jesus Cristo vem cumprir esse casamento, e nós somos a noiva. No versículo 30, meus amados irmãos, diz assim: depois de cantarem os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois, meus amados irmãos, quando por um pouco de tempo Jesus ainda ficou ali com os discípulos, até que aconteceu a chegada de Judas Iscariotes com aqueles escribas e fariseus que iriam, Judas vai entregar o cordeiro sem mácula, o produto da venda que ele fez. Naquele momento, meus amados irmãos, que ele molha o pão no vinho e entrega a Judas, Judas está tomando indignamente a ceia do Senhor. E aí Satanás se apodera dele. E ele vai cumprir aquilo para o qual ele se propôs. Porque tem uma questão muito interessante, meus amados irmãos. O Judas Iscariotes, ele não precisava cumprir aquilo ali. Ele não precisava fazer aquilo ali. Ele tinha opção, porque ele tinha um livre-arbítrio. E ele optou, e ele decidiu fazer aquilo ali. Entregar Jesus Cristo. Porque nós temos a oportunidade, meus amados irmãos. Qualquer pecado, meus amados irmãos, que você comete fora do corpo, não é menos pecado do que no corpo. Mas não leve em conta o caráter. Mas o pecado que você comete no seu corpo é uma falha grave de caráter. Porque todo pecado é falta de caráter, mas o pecado significa errar o alvo. Quando você erra o alvo dentro de você, aí ficou... Para Deus, meus amados irmãos, não existe pecado pequeno ou grande. Existe pecado. Mas aquele que peca contra o próprio corpo é nécio. Ele não tem entendimento. E o amor de Deus não está nele. Porque é assim que acontece. Então, verifiquem o que vocês estão fazendo. Verifiquem, posicionem-se, tomem uma posição em Cristo. Nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, de contribuir, de cumprir o ID, de pregar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do... E Jesus Cristo aumentou um pouquinho. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Isso é em Marcos, capítulo 16. E tem uma história que roda o mundo, a história do homem em cima do muro e Satanás fazendo um churrasco de um lado e os irmãos chamando ele para descer do muro do outro. E ele olhou para Satanás e perguntou: por que você não fica me perguntando por que eu não vou descer para o seu lado? Ele foi e disse: porque o muro é meu. Você, quando está em dúvida, irmão ou irmã, você já está em Satanás. Quando você não se converte a Jesus Cristo, você já está com Satanás. E essa situação, meus amados irmãos, a mudança seria ele voltar, ele vir para o lado de Deus. Se você tem dúvida em alguma coisa, você já está condenado naquilo que você fez. Você já está condenado. Agora lembre-se,
Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Cristo nós fomos feitos justiça. Leia o livro de Romanos, que é o livro da justiça de Deus, e que nós possamos entender, nós podemos entender hoje aquilo que Deus está fazendo através de nossas vidas e por nossas vidas. Alegria, saúde, paz, prosperidade, longanimidade, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. Um abraço, meus amados irmãos, que Deus abençoe e nos dê muita alegria, muita paz e muita prosperidade em Cristo Jesus.